Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Fábio Borges e no vídeo de hoje nós vamos falar de pessoas ilustres que têm algo em comum, o apelido ou sobrenome Silva. E como o número dos Silvas ilustres é muito grande, nós vamos dividi-los por nacionalidade. No vídeo de hoje nós vamos falar dos ilustres Silvas que enriquecem a história de Portugal. Aqui eu não falo de pessoas famosas, e sim de pessoas que realmente se destacaram nas áreas onde atuaram ou atuam, pelas suas qualidades. Vamos a elas. Dom João de Menezes da Silva nasceu em Campo Maior, Portugal, em 1420. Foi um nobre português que se tornou frade franciscano, adotando o nome Amadeu. Destacou-se pela sua espiritualidade profunda, humildade e dedicação à caridade. Amadeu de Portugal, como é conhecido, foi beatificado pela Igreja Católica. Beatriz Menezes da Silva, irmã mais nova do Beato Amadeu de Portugal, também nasceu em Campo Maior, em 1426. Santa Beatriz da Silva, como ficou conhecida, foi uma nobre portuguesa e mística que fundou a Ordem da Imaculada Conceição, uma congregação religiosa dedicada à devoção mariana. Ela é venerada como santa pela Igreja Católica, tendo sido canonizada em 1976 pelo Papa Paulo VI. Antônio Diniz da Cruz e Silva nasceu em 1731 em Lisboa e foi um poeta português do século XVIII. Cruz e Silva foi magistrado de profissão e fundador da Arcádia Lusitana em 1756. João Cordeiro da Silva nasceu em Elvas em 1735. Foi organista da Capela Real da Ajuda desde 1759 e compositor da Patriarcal. Escreveu também várias óperas para os teatros da corte, oratórias, serenatas para efemérides da família real e algumas peças instrumentais. Vicente Coelho de Seabra Silva Teles foi um cientista luso-brasileiro. Nasceu em Congonhas, Minas Gerais, em 1764. Após terminar os estudos básicos no Brasil, viajou em 1783 para Portugal. Tornou-se bacharel em filosofia e em seguida formou-se em medicina pela Universidade de Coimbra, até então a única universidade do Império Português. Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque nasceu em São Vicente de Fora, Lisboa, em 1792. Ele foi um engenheiro militar, cientista, político e poeta português, conhecido por seu papel nas lutas liberais do século XIX. Serviu como ministro e foi defensor das ideias liberais durante o conflito entre liberais e absolutistas, apoiando Dom Pedro IV contra Dom Miguel. Morreu em combate defendendo a causa liberal. João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett nasceu em 1799 na cidade do Porto, em Portugal. Almeida Garrett foi um escritor e dramaturgo romântico, ministro e secretário de Estado honorário português. Recebeu o título de primeiro Visconde de Almeida Garrett. Alfredo da Silva nasceu em Lisboa em 1871. Foi um industrial e um dos maiores empreendedores portugueses. Fundou um grande grupo econômico abrangendo empresas emblemáticas como a Companhia União Fabril, a Tabaqueira, o Banco Tota e a Companhia de Seguros Império. Sidônio Bernardino Cardoso da Silva Paes nasceu em Caminha, Portugal, em 1872. Ele foi um militar e político que, entre outras funções, exerceu os cargos de ministro dos Fomentos, das Finanças e dos Negócios Estrangeiros. Foi presidente da República interino de 27 de dezembro de 1917 a 9 de maio de 1918. Foi assassinado em Lisboa no dia 14 de dezembro de 1918. João do Canto e Castro Silva Antunes nasceu no dia 19 de maio de 1862 na freguesia de Santiago, em Lisboa. Canto e Castro foi um oficial da Marinha Portuguesa e político que exerceu o cargo de presidente da República de Portugal
de 1918 a 1919. Tornou-se presidente durante um período de grande instabilidade política após o assassinato de Sidônio Paz. Jorge Agostinho Batista da Silva nasceu em 1906 em Bonfim, no Porto. Conhecido como Agostinho da Silva, ele foi um filósofo e escritor português que destacou-se por seu pensamento humanista e visão utópica. Exilado durante o Estado Novo, viveu no Brasil, onde contribuiu para a educação e cultura lusófona. Defendia a liberdade individual e o autoconhecimento como caminhos para uma vida plena, além de uma espiritualidade que unisse os povos de língua portuguesa. Maria de Lourdes Ruivo da Silva de Matos Pintacilgo nasceu em Abrantes, Portugal, em 1930. Foi uma engenheira química, dirigente eclesial e política portuguesa. Ela foi a primeira e única mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra de Portugal, exercendo a função de 1979 a 1980. Aníbal Antônio Cavaco Silva nasceu em 1939 em Boliqueime-Lolé, no Algarve. Cavaco Silva é um economista e político português que foi presidente da República de Portugal de 2006 a 2016. Antes disso, foi primeiro-ministro de 1985 a 1995, liderando uma fase de modernização econômica e integração do país na comunidade europeia. Sua carreira política é uma das mais longas e influentes na história recente de Portugal. Maria Helena Vieira da Silva nasceu em 1908 em Lisboa. Ela foi uma renomada pintora portuguesa associada ao movimento abstrato. Conhecida por suas complexas composições geométricas e labirínticas, ela é considerada uma das maiores artistas do século XX. Vieira da Silva vivia em Paris e, em 1979, recebeu o prestigioso Grand Prix National des Arts na França. Antônio Gentil da Silva Martins nasceu em Lisboa em 1930. É um conceituado cirurgião plástico e cirurgião pediatra português, celebrizado pelas várias operações de separação de gêmeos siameses que ele liderou. Júlio Arthur da Silva Pomar nasceu em 1926 em Lisboa. Conhecido como Júlio Pomar, ele pertenceu à terceira geração de pintores modernistas portugueses, sendo autor de uma obra multifacetada centrada na pintura, desenho, cerâmica e gravura. Antônio Maria da Silva nasceu em 1886 em Lisboa. Antônio Silva foi um ator português conhecido pelos filmes em que participou durante a Era de Ouro do cinema português. Teve uma brilhante carreira com mais de 50 anos dedicados ao teatro e ao cinema. Hermínia Silva nasceu em 1907 em Lisboa. Foi uma atriz e cantora portuguesa reconhecida por seu trabalho no teatro, cinema e televisão. Com uma carreira que abrangeu várias décadas, ela ficou famosa por suas interpretações cativantes em diversas produções, contribuindo para a cena cultural de Portugal. Maria da Conceição de Matos Ferreira da Silva nasceu em Lisboa em 1886. Maria Matos, como ficou conhecida, foi uma atriz, dramaturga e escritora. Foi uma das mais célebres atrizes de teatro e cinema da primeira metade do século XX em Portugal. João Simão da Silva nasceu em 1945 em Mourão, no Alentejo. Marco Paulo, como ficou conhecido, foi um dos mais populares cantores portugueses. Recebeu 140 galardões de platina, ouro e prata e até um de diamante por vender mais de 1 milhão de cópias, um recorde em Portugal. Marco Paulo faleceu no dia 24 de outubro de 2024. Eusébio da Silva Ferreira nasceu em 1942 em Moçambique. Eusébio, também chamado o Pantera Negra, foi um futebolista português que atuou como atacante, conhecido por sua velocidade, técnica e capacidade atlética. Ele é uma verdadeira lenda do futebol, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol mundial. Fernando Manuel Silva Couto nasceu em 1969 em Espinho, Portugal.
É um ex-futebolista português e jogava como defesa central. Fernando Couto participou no Campeonato Mundial de 2002 e em 3 campeonatos europeus de futebol. Dulce José da Silva Pontes nasceu em 1969 em Montijo, Portugal. Ela é uma das cantoras portuguesas mais populares e reconhecidas internacionalmente. O nome de Dulce Pontes está entre os mais consagrados do cenário musical português. Ricardo da Silva Tavares Pereira nasceu em Lisboa em 1979. Ricardo Pereira, como é conhecido, é um ator e apresentador português com carreira entre Portugal e Brasil, onde atua em novelas da TV Globo. Marcos André Souza da Silva Freitas nasceu em 1988 na Ilha da Madeira. Marcos Freitas é um mesatenista português. Segundo a Federação Internacional de Tênis de Mesa, ele é o 15º melhor mesatenista do mundo e o melhor jogador português da história. Ricardo Felipe da Silva Duarte Braga nasceu em 1985 em Gondomar, Portugal. Ricardinho, como é conhecido, é um jogador português de futsal. Ele é considerado um dos melhores da história no futsal mundial. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. No próximo nós vamos falar de ilustres brasileiros com sobrenome Silva. E você vai se surpreender. Muitos deles você não imagina que sejam Silvas. Para você que não conhecia este canal, nele você pode encontrar alguns vídeos sobre cidades portuguesas e também sobre genealogia luso-brasileira. Eu pediria a você, por favor, que se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, assim você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!